Oi, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre imperativo em inglês, como que nós podemos utilizá-lo e como pode ficar mais fácil a compreensão disso. Mas antes, deixe o seu like, compartilhe com um amigo que está junto com você na jornada para aprender inglês e vamos lá. Bom, a forma verbal do imperativo, ela costuma ser bastante empregado aonde? Em textos publicitários, já por quê? Porque ele demonstra um convite, uma sugestão ao leitor. Nós também utilizamos o imperativo como uma ordem, como uma ação que seja feita. Por exemplo, em português nós temos assim, ó, saia da cama, já. Então a gente pode ver que está dando um comando, está dando uma ordem. Em inglês não é muito diferente. Para a gente poder falar sobre isso em inglês, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver o verbo. O verbo normal, vamos dizer assim, ele sempre tem o to. Só que no imperativo ele não tem o to. Por quê? Porque essa forma aqui seria no infinitivo. Então, se a gente quer colocar no imperativo, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar só o verbo, por exemplo. Vamos apagar aqui. Listen, que é ouça, certo? Então a gente viu que não tá to listen, tá só listen, ok? A gente também pode colocar outro verbo, look, olhe, vendo? Look. Ou wake up, acorde. E a gente usa o imperativo em três formas. A primeira, para dar uma ordem, para fazer um pedido, um conselho ou um oferecimento, eu diria assim, para oferecer alguma coisa. Então, agora nós vamos ver primeiro dar uma ordem. Vamos lá. Para dar uma ordem, por exemplo, wash, opa, wash the dishes. Lave os pratos. Now. Lave os pratos agora. Ou turn off the radio. Desligue o rádio. Ou listen to me. Me escute, me ouça. Então a gente pode ver que esse aqui é para quê? Para dar uma ordem. Ok? Então, a gente pode usar fica assim. E a gente não vai, quando a gente está no infinitivo, no imperativo, a gente não vai usar o infinitivo, que ficaria to wash the door, the dishes. Não, a gente só vai fazer o quê? A gente vai colocar o verbo na forma que ele é, certo? Agora a gente também pode usá-lo para fazer um pedido. Bom, para fazer um pedido pode ser assim: Please help me. Por favor, me ajude. Open your books. Abra os seus livros. Ou pode ser please stop singing. Pare de cantar. E a gente pode ver que aqui, ó, o verbo tá aqui no imperativo. Aqui tá, é o open e aqui é o stop. Dá pra ver que não tem a preposição to e é só ele mesmo, ok? Então, ele pode ser assim. Também pode ser para dar um conselho. Então, por exemplo, take care, se cuide. Be careful, tenha cuidado.
Watch it out. Olhe. Get out. Então a gente pode ver que aqui, ó. Aqui é o take, aqui é o be e aqui é o watch. Ok? Essa é a forma para dar um conselho. Também pode ser para quando a gente quer oferecer alguma coisa, a gente quer como que eu diria? A gente quer oferecer mesmo, né? Então pode ser assim: have a cup of coffee. Nossa, o que aconteceu aqui? Tome uma xícara de café. Have a rest after homework. Tenha um descanso depois da lição de casa. Pode ser have another piece of cake. Pode ser assim. Então a gente está oferecendo, olha, tome um café, descanse, pegue mais um pedaço de bolo. Então a gente pode ver que tá aqui, ó, o verbo tá aqui, certo? Que é o have no caso. Então a gente pode viu que dá para fazer um oferecimento, que é oferecer isso. Também dá para dar um conselho, para fazer um pedido, para dar uma ordem. O imperativo tem várias formas, tá bom? E aí a gente vai ver que na forma afirmativa, o imperativo ele fica assim: come here, ou silence, silêncio, vem aqui, answer, answer the question. Então o que nós temos? Venha aqui, silence, silêncio, answer the question. Então a gente pode ver que é só o verbo no imperativo com o complemento que vai dar o sentido, certo? É só isso. Só que na forma negativa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos negar com o do not, com o don't. Então ficaria assim: do not be late. Não chegue atrasado. Só que a gente vai falar assim no dia a dia? Não, a gente vai falar assim: don't be late. É só você colocar isso na frente do verbo que você vai estar querendo negar, tá? Então aqui, don't drive fast. Fast. Não viaje rápido. Não, dirija rápido. Então a gente pode ver que ele tem como estar na afirmativa ou na negativa, certo? Na interrogativa não é muito comum. Então por isso que eu vou falar só esses, para não confundir a cabecinha de vocês. Então a gente pode fazer um pedido, dar um conselho, oferecer alguma coisa. Essa é a forma negativa e também temos a afirmativa. O imperativo ele é fácil de compreender. Só tem que entender que é o verbo sem o to e usado para isso. Tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até o final. Um beijo e até a próxima!